Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar este nosso super curso de legislação de trânsito, em especial o CTB, e agora a gente entra na parte das penalidades, né? Nós vamos entrar num bloco de assuntos aqui importantes, então vou passar uma orientação pedagógica para vocês. O capítulo que antecede o capítulo das penalidades é o capítulo das infrações. Tá? Então, nós temos o capítulo das infrações, é o mais longo do código, tá? O mais longo do código. Depois das penalidades, medidas administrativas e processo administrativo. Professor, tudo bem, eu sei disso, mas qual que é o comando, qual que é a orientação pedagógica? Muito simples, né? Antes de você assistir o capítulo das infrações, recomendo que você assista inicialmente o quê? A aula das penalidades, você pule, né? Então, você assista penalidades, medidas administrativas e processo administrativo. Pronto, né? Aí, depois que você assistiu essas 3 videoaulas, você assiste às aulas das infrações, porque eu tenho certeza que você terá aí um melhor desempenho, né? Então, vamos lá. Penalidades, né? Artigos 256 a 268 do CTB das penalidades, né? As penalidades está aqui no capítulo 16, né? Das penalidades. Então, vem comigo, né? A autoridade de trânsito. Opa, parou. Professor, quem que é essa autoridade de trânsito, né? Então, a autoridade de trânsito, por exemplo, quem que é a autoridade de trânsito? É o presidente do Detran, presidente do DENIT, é o secretário municipal de mobilidade urbana, por exemplo. Essas são as autoridades de trânsito, né? Essas são autoridades. Então, essas autoridades de trânsito, atenção, na esfera das competências estabelecidas neste código, nós vimos que o capítulo 2º, né? O capítulo 2º aí, nós definimos as competências de cada um dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, e dentro da circunscrição da via, ok, né? Falamos muito desse assunto, deverá aplicar as infrações nele previstas, as seguintes penalidades. Opa, professor, então quem aplica a infração é a autoridade? Sim, a autoridade. Professor, mas não está batendo na minha cabeça esse negócio não, professor. Eu vou lá, eu recebi uma infração de trânsito lá do guarda de trânsito, né? Aquele guarda de trânsito, ele não é a autoridade de trânsito. Ele é o quê? Ele é o agente da autoridade de trânsito. Ele é o agente da autoridade de trânsito. Ou seja, ele ali, ele está o quê? Ele está representando a autoridade. Então, é a autoridade, tá certo, que vai aplicar as penalidades que nós iremos passar para vocês aqui. Tudo bem, gente? Então, isso aqui é um ponto importante. Então, quem que aplica a penalidade é a autoridade. O agente de trânsito, ele é o quê? É o agente, o guarda, né? O policial devidamente instituído ali. Ele vem ser o quê? Ele vai ser o agente da autoridade de trânsito. No nome dele, ele vai aplicar as penalidades. Bacana? Então, primeira informação importante do artigo 256, passei para vocês. Professor, quais penalidades nós temos, né? Temos a primeira penalidade, a advertência por escrito, né? Puxa, professor, para que serve essa advertência por escrito? Coloque aí para fins pedagógicos, né? Eu já presenciei isso em algumas oportunidades, né? O Detran, o órgão municipal de trânsito, ele desenvolve o quê? Campanhas educativas. Então ele vai lá, monta toda a estrutura, né? E ele vai parando os veículos, vai fazendo a checagem, por exemplo, lá de regularização do licenciamento do carro, tá? Então é pedagógico, né? Então ele faz lá uma campanhas educativas, né? Então o que acontece? O cara foi lá, ele parou o cara, né? Ele parou o cara lá, como é educativa, a penalidade, que a infração que ele deveria é de natureza leve, né? Leve ou média, né? Leve ou média, né? Então ele olha lá, opa, então assim ele dá uma advertência por escrito daquela lá, ela não vai ter as devidas penalidades, né? Ela é o quê? Advertência por escrito, ela tem finalidade o quê? Pedagógica, né? O quê? De educar a população, né? Ok? Claro que o artigo 266, parece, mas salvo engano, ele trata sobre isso, a gente vai voltar no assunto. Então, a advertência por escrito é um tipo de penalidade, né? Segunda, a mais comum de todas, aí, temida por quase todos, aí, é a famosa multa, né? Multa pecúnia, né? É o valor que você vai ter que estar pagando aí dessa sua penalidade, né? Professor, o que mais, né? Além da multa, nós temos a suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir. Então, a suspensão do direito de dirigir é uma punição, a gente vai ver também nessa aula esse tipo de penalidade, que nós temos 2 tipos de suspensão. Suspensão por
por pontuação ou suspensão por infração. Ou seja, tem determinadas infrações que lá, já, se você cometer, você vai ter o que? Suspenso o seu direito de dirigir. Tá? Já está no corpo, tá no corpo lá da infração. Bacana? Ok? Vem comigo, né? Vamos continuar. Então, advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, né? Então, essa medida, essa penalidade da apreensão do veículo foi revogado pela Lei 13.281 de 2006, né? Ou seja, ela não existe ainda. Mas se você estudar lá na resolução do CONTRAN, nos seus anexos lá, a 271, onde que tem um detalhamento das condutas, lá aparece muito, inclusive até no próprio Código de Trânsito, essa penalidade de apreensão do veículo. Mas a apreensão do veículo, prestem muita atenção, principalmente no momento que vocês estudarem a aula de infrações, vai aparecer em diversos momentos, né? A apreensão do veículo você vai colocar revogado, né? Revogado, né? Mais uma, cassação da carteira nacional de habilitação. Suspensão é uma coisa, suspensão vai ser suspenso o seu direito de dirigir por um determinado período. Já a cassação não, a cassação você vai ter que esperar um tempo de reabilitação, 2 anos, e aí você terá que ter todo o processo novamente de habilitação lá do artigo 140 até o 160, né? Vamos lá, sexta medida, cassação da permissão de dirigir. Então, tem cassação da carteira nacional de habilitação e cassação da permissão de dirigir. Não existe suspensão da permissão para dirigir, porque a permissão é temporária, ela é de apenas 1 ano, né? Pré-requisito para você se habilitar, inclusive. E, finalmente, frequência obrigatória em curso de reciclagem, tá? Bacana? Então, vem comigo, vou ler novamente, que essa informação é importante. Isso aqui tem que estar na sua revisão, no seu caderninho, no seu papelinho, aí, essas anotações. Ó. Advertência por escrito. Origem pedagógica, multa, pecúnia, dinheiro, valor, suspensão do direito de dirigir, é provisório, é tranquilo, tem 2 tipos de suspensão, suspensão por pontuação ou suspensão por infração. Temos aqui a cassação da carteira nacional de habilitação, aqui ela é cassada, né? É colocar entre aspas, tipo cancelada, né? Não é cancelada, é cassação um termo, cassação da permissão para dirigir e, finalmente, a última penalidade prevista no 256 é a frequência obrigatória em curso de reciclagem, né? Ou seja, você precisa ser novamente reeducado aí para o trânsito, né? Ok? Vamos continuar. Parágrafo 1º. A aplicação das penalidades previstas neste Código não ilide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei, né? Professor, o que significa isso? Então, aqui ele está falando o seguinte, que a infração de trânsito é uma infração administrativa, né? Ou seja, a aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, né? Ou seja, crimes de trânsito, você vai cair lá no Código Penal e você vai responder um processo penal. São 2 coisas diferentes, né? Você vai responder pelo crime de trânsito penal e você vai o quê? Ter que responder pela multa de trânsito, pela penalidade de trânsito. Aliás, essa penalidade, ela é o quê? Ela é administrativa. São 2 coisas diferentes, né? Inclusive, no código, no CTB, nós temos o capítulo chamado crimes de trânsito, né? Vem comigo, né? Parágrafo 3º, o segundo foi vetado, né? A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor. Tá? Então, ele será comunicada toda e qualquer penalidade ao seu devido cadastramento, né? Licenciamento do veículo, vinculado ao Renavan, tá? Renavan aqui tem um errinho de português, né? Que é um M aqui, não é um N, né? E o RENASH, né? RENASH, que é lá o Registro Nacional das Carteiras de Habilitação para o devido controle. Isso impacta no quê? No licenciamento do veículo e, claro, na habilitação também, né? Ok? Ok, né? Pago aí o artigo 256. E agora, professor, agora o 257, né? O que diz o 257? O 257 diz respeito a quem? A quem pode receber essa penalidade. Nós já vimos os tipos de penalidade, que o artigo 256 nós definimos aí 6 tipos de penalidade, né? A mais famosa é a multa, né? Então vem comigo. As penalidades serão impostas, primeiro, ao condutor.
ao condutor. Eu estou conduzindo o veículo, ok? Na boa, o veículo não é de minha propriedade. Eu esqueci de utilizar o cinto de segurança. Eu esqueci. Então, vai ser uma conduta, vai ser uma multa referente ao condutor, né? Ao condutor do veículo. Tá aí para vocês, né? Ao proprietário do veículo. O veículo está com os pneus carecas, né? Ou seja, está desrespeitando as normas de segurança, equipamento obrigatório, né? E aí, professor, a multa vai para quem? Para o proprietário do veículo, né? Ao embarcador. Embarcador é o dono da carga. Transportador também é o dono. Ao embarcador é o dono da carga, né? Ao transportador, ele está transportando cargas de terceiros, né? Então a gente vai explicar o que é embarcador, o que é o transportador também. Salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas neste código, né? Ou seja, o artigo 257, você tem que saber que podemos aplicar a multa ao condutor, ao proprietário, ao embarcador e ao transportador, né? E aí, professor, aí o CTB ele bate 1 a 1, né? O primeiro parágrafo ele vai tratar de um assunto chamado de responsabilidade solidária, né? O que é uma responsabilidade solidária, né? Uma responsabilidade solidária sob débito, né? Você lá tem responsabilidades solidárias. Se um não pagar, ele pode te acionar ao mesmo tempo, né? Quando um paga, o outro aproveita. Isso é o que? Responsabilidade solidária. Professor, o que é responsabilidade subsidiária? É diferente. Tem duas pessoas, um e o dois. O 2 somente vai ser cobrado caso um não pague. Então, primeiro, o cara vai ter que executar e pressionar o número 1. Se o número 1 não cumprir com as obrigações, aí sim você cobra o item 2. Isso é o que? É responsabilidade subsidiária. E a solidária? Não, você pode cobrar ao mesmo tempo um ou outro, né? Ou seja, o CTB, ele fez uma legislação, claro, né? Ele fez o seguinte, ele fez uma legislação que vai beneficiar o CTB, né? O CTB, fazendo um comentário geral, depois eu volto aqui no nosso parágrafo primeiro, o CTB, eu garanto para você que é a lei mais dinheirista que eu conheço. É a lei mais dinheirista que eu conheço, é o CTB. Sério, professor? Sério, papo reto com vocês, né? Então vem comigo aqui, né? Aos proprietários e aos condutores de veículos serão impostas concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, as penalidades que trata este código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhe couber observar, respondendo cada um de per si pela falta de incomum de que lhes for atribuída. Um exemplo para vocês, né, de responsabilidade solidária: o proprietário autoriza o condutor sem CNH conduzir, né? Então ele autoriza, o cara é proprietário do veículo, está autorizando alguém a conduzir, o quê? Então vai ser responsabilidade solidária, tá? Responsabilidade solidária sobre essa informação aí. Respondendo cada um per si pela falta em comum que lhes é atribuído, um termo aí jurídico aí para vocês. Então isso é a responsabilidade solidária. Então existe aí dezenas, centenas de casos aí de responsabilidade solidária. Quando você estudar lá em detalhes as infrações, a gente vai perceber isso claramente, a gente vai voltar a esse assunto com os exemplos das infrações, ok? Ok. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º vai atribuir o quê? A responsabilidade do recebimento das infrações ao dono do veículo, né? Ao proprietário. Ou seja, ele vai responder o quê? Basicamente, ideia central, juízo de valor, pelo veículo. Professor, está faltando, o veículo não tem cinto de segurança, não tem esse equipamento obrigatório. Pau na cabeça do proprietário. Ele cometeu uma infração de trânsito e ele que vai responder sobre isso, né? Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade de infração referente à prévia, atenção, né? Aqui tinha que estar em vermelhinho, em prévia regularização, né, do veículo, preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação, inalterabilidade de suas características. O cara foi lá, trocou a cor do veículo, né, e não comunicou o Detran, né, não pediu autorização, componentes, agregados,
habilitação legal e compatível com seus condutores, né? Quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar. Então, ao proprietário, né, ele vai responder, ele será aplicado as multas nesses casos aí, ou seja, né, aquelas obrigações referentes ao veículo, né? Professor, e ao condutor? Ao condutor a sua conduta na direção. Tá? Professor, ele ultrapassou o limite de velocidade. É um problema do carro ou do condutor? Do condutor. Professor, o cara estacionou em local proibido. E aí? Condutor, pau na cabeça do cara, né? Então é isso, é diferente o condutor e o proprietário, né? Muitas das vezes, né, o proprietário é o condutor. Aí fica mais fácil, né? Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Atos praticados na direção do veículo. O outro é a questão legal, a questão da legalidade, a questão aí do veículo, né? Ok, falamos do proprietário, falamos do condutor. E agora? Agora a gente vai falar do embarcador. Né? O embarcador e o transportador têm uma semelhança muito grande. Né? Vem comigo, embarcador, está até aqui em negrito, negrito não, é itálico, né? O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte da carga. Ó, transporte da carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total. Olha aí, então vamos lá. O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total. A forma de você aferir excesso de peso é peso por eixo ou PBT. Bacana, né? Quando simultaneamente, ou seja, dois requisitos que ele vai responder o embarcador. Primeiro, for o único remetente da carga. Aí, ele é o único remetente da carga. Então, o caminhão está fazendo um carreto exclusivamente para ele. Então, esse cara, ele se enquadra no embarcador, tá? Então, o cara está levando a carga dele, né? Então, ele é o responsável por essa carga, né? Ele carga remetente da carga. E, né, segundo, olha aí, segundo, né? Peso declarado na nota fiscal, né? Fatura ou manifesto for inferior àquele referido, né? Ou seja, na nota fiscal consta lá 3 toneladas, tá? Foi auferido um peso, né? O peso da lotação de 4 toneladas, né? Então, neste caso, tá? Neste caso aqui, esse embarcador, como ele é o único, né? Ele é o único proprietário dessa carga, né? Então, ele vai responder por essa infração de o quê? Por excesso de peso, né? Porque o condutor, para ele pensa que estava transportando uma carga que tinha 3 toneladas. Só que, na verdade, essa carga tinha o quê? Mais de 3 toneladas. Então, o Código de Trânsito, sabiamente, tirou essa das costas do condutor, né? Do motorista profissional e atribuiu ao embarcador. De novo, vamos ler que esse cara aqui é importante. O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso, nos eixos ou no peso bruto total, quando, simultaneamente, for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido, né? Então tá aí para vocês aí o embarcador. E agora, pessoal, agora questão de concurso. Se eu fosse a banca examinadora, eu ia tentar confundir a figura do embarcador com a figura do transportador, porque é muito próximo, né? Ambos vão responder por excesso de peso. Vem comigo, ó. O transportador, tá? A transportadora, né? A transportadora que está fazendo o carreto, a ação de logística, é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Opa, mudou. O embarcador ele é único e tem que ter o quê? A discordância do peso oferido com a nota fiscal ou documento equivalente. Aqui não. O transportador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total, né? Então, ó, ou quando, ó, por mais de um embarcador, então tem várias pessoas transportando aquilo ali. Então, o transportador, a transportadora, ele vai ser responsável por isso, né? Ó, carga com excesso de peso, tá? Carga com excesso de peso. Então,
ele é responsável pelas infrações de trânsito, né? Ok, né? Vamos lá, comigo aqui. Agora é o seguinte, é uma responsabilidade do transportador e do embarcador são solidariamente responsáveis, né? A solidariedade. O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. Então aí, quando há excesso de peso, né, porque a gente coloca a nota fiscal nós sabemos que não existe nenhum tipo de tolerância, é aquele valor, então ele vai cobrar solidariamente, né, a falta de um, o outro responde aí ao mesmo tempo por si ou juntamente pelaquela infração, né? Bacana, né? Ok, né? Vamos comigo, né? Vem comigo. Parágrafo 7º, né? O que acontece aqui? Parágrafo 7º, ele foi incluído aí em 2017, né? O que ele fala aqui? Ele fala, né? Ele dá aí um dispositivo muito importante, né? Ele define aqui um prazo de 15 dias. Olha só, não sendo imediata a identificação do infrator, que é isso difícil a gente identificar o infrator, né? O principal condutor ou condutor do veículo, tá, terá 15 dias. Professor, o principal condutor, tá? Então nós temos aqui o principal condutor é uma coisa. Pode cair na prova. O principal condutor daqui. Ou o proprietário do veículo. Tá? Tenho que explicar esses caras aqui para vocês antes de a gente prosseguir. Tá? Esse comando aqui é um comando interessante. O carro, a LAC tem um carro, tem um lá, a LAC tem um veículo, nome da LAC, tudo certinho, sem problema nenhum. Tá? A LAC tem aí um veículo. E aí, professor, a LAC tem esse veículo, né? E aí o seguinte, nós temos lá o nosso principal condutor, então... Claro, com a anuência dele, a gente vai ver, está aqui ainda, né? Está no roteiro da aula. Eu falo, olha, o senhor João, ele é o principal condutor. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui, tudo bem? Então nós temos aqui o CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho e você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Este curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz aí na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui! Tchau, tchau.